Bom, meus irmãos, muito bom dia. Muito obrigado por tá me recebendo. É sempre uma grande honra estar aqui com os senhores. O tema que me vem à cabeça, como na última jornada eu falei do tema do meu livro, aqui eu vou falar de temas que ainda não foram abordados aí na sociedade brasileira, que é com relação ao contexto do Brasil no mundo, o que está acontecendo. Então entendemos que o mundo hoje, ele se configura de uma maneira preocupante por um lado, no entanto, que abre bastante oportunidade para o Brasil. Entendemos aí que tem grandes blocos que se formam, blocos aliados com a ONU e países dominados pela ONU. Temos países não alinhados com a ONU, aí estou figurando aí especificamente os Estados Unidos, não está alinhado com a ONU. A Rússia também não está alinhada com a ONU, a China não está alinhada com a ONU. Então são países não alinhados. Outros países que estão alinhados, mas são influenciadores da ONU diretamente. Oriente Médio, liderados pela Arábia Saudita. Então você vê aí que a ONU ela é utilizada. Temos aí 200 países que participam da ONU. 180 desses países não são democracias. 180 desses países são autocracias, países que são dominados pelo próprio sistema de governo. Algumas dessas autocracias são ditaduras diretas, sem nenhuma capacidade de voto, nenhuma abertura qualquer de interpelação aí direta da sociedade. Muito bem. Então, esses 180 países usam a ONU, pleiteiam, tem valores aí que não são os valores condizentes com os países envolvidos e influenciam em prol disso. Vejamos, a própria China, ela talvez age diretamente na sua agenda propositiva de garantir recursos, garantir alimento para a sua população. Tem mais de 1 bi de pessoas ainda para entrar no sistema econômico chinês, considerando que já 300 milhões deles já entraram. Então, eles têm que garantir alimentação, têm que garantir recursos naturais, uma série de coisas. E, junto com essa agenda econômica, vem uma agenda política de controle e domínio. Claro, entendemos que boa parte desses países são ricos em recursos naturais. A China não necessariamente quer exportar pessoas, quer expandir a sua área de influência, migrar. Eles querem permanecer na China, fazer da China, sim, um país cada vez mais rico, e incorporar esse 1 bi que ainda está fora do sistema econômico, né, que são marginais da questão econômica, para dentro do modelo chinês. Isso para garantir seu poder. Lembrando que se a China não fizer isso, se ela não garantir crescimento constante, cai o governo, instabiliza o governo. E aí pode se tornar um perigo ainda maior. Enfim, então ele está propondo aí um sistema de controle. Então isso é uma proposta muito direta e que aflige e que influencia o nosso sistema político. Temos a ONU, que tem uma pauta progressista, que aflige e influencia todos os países abertos, todos os países que têm a mídia é livre, que a comunicação é livre. Então tem uma pauta propositiva para isso. Algumas canais de mídia também já refletem identicamente a pauta da ONU, nas suas novelas. Estou falando aqui da Globo, por exemplo. É só olhar o que está na agenda da Globo, ver no website da ONU o que eles defendem, e está ali, Pareto Passo, sem distinção nenhuma. Então sofremos essas influências diretas aí desses blocos. E como é que nós nos defendemos? Nós não nos defendemos, essa que é a grande questão. Nós não temos os recursos e a organização política para se defender dessa influência. Então, sim, somos influenciados e dominados por esses países de fora. Por quê? O nosso sistema político, ele, como não sendo representativo, como nós, povo brasileiro, não temos uma ascensão e controle e influência direta nos nossos representantes, esses representantes estão isolados, recebendo de fora quais são as pautas, quais são as leis, o que eles devem defender. Isso vem de fora, de grandes grupos organizados de fora, grandes interesses vindo pautar como o Brasil deve se organizar, como é que deve ser as próximas agendas evolutivas.
Aí eu fico até falando para alguns bancos de investimento, que aí depende de vários cientista político que fala, não, poxa, olha, faz uma análise rasa do Brasil, qual vai ser o plano de governo de fulano, qual vai ser o plano de governo de cicrano. Eu vejo de uma outra maneira. Eu sou muito mais pragmático aqui. Temos que entender o que já está aprovado como projeto de lei e emenda constitucional. Isso está dentro das gavetas das câmaras legislativas. É só puxar aquela gaveta ali e vemos quais são os projetos de lei que já foram aprovados nas comissões, que estão prestes a ser votados. E isso é que vai determinar a pauta de 2019. Se o Poder Executivo não está criando medidas provisórias para governar e dar uma enxurrada legislativa e não fizer nada, ficar ali passivo, o que vai ser votado? Pautas que são contrárias à nossa sociedade. Por que são contrárias à nossa sociedade? Porque a maioria desses projetos de lei que estão na gaveta da Câmara Legislativa e na gaveta do Senado, prestes a serem votados, foram criados por esses grupos de interesse. Não foi criado por a nossa influência. Isso é que é a chave. Entender essa leitura. E eu aponto isso para os bancos de investimento. Eles falam, não, mas o outro um vai reformar, o outro vai dizer, não, olha o que já está aprovado. Vocês aí do mercado financeiro, vocês não querem aumentar o imposto sobre herança, não é isso mesmo? Pois é, imposto sobre herança já está para ser votado. Vocês não querem votar, ou não querem ver imposto sobre dividendo, correto? Porque já pagou todos os impostos, ainda tem mais imposto sobre dividendo. Pois é, isso já está aprovado para ser votado. Vocês não querem aprovar, ou que vejo aí, um imposto progressivo ainda mais radical com a questão de grandes fortunas, não é mesmo? Estamos falando de grande fortuna aqui, 2 milhões de reais. Então, e herança de 2 milhões. Então, isso é um absurdo de limitação de ganho. Vocês não querem ver isso, concorda? A riqueza toda não vai mais ficar aqui. Concorda? Sim, concordamos? Pois é, já está aprovado para ser votado. Então, como é que nós nos blindamos disso? Ou temos uma bancada expressiva de pessoas contrárias a isso, contrárias a essa limitação, entende o impacto disso, entende o impacto de você limitar poupança, limitar geração de riqueza, como isso é detrimental na criação de oportunidades de emprego e de dar estabilidade econômica futura. Ou vocês entendem isso, ou caímos no socialismo. Se a gente não fizer essa compreensão, esse juízo de valor na sociedade, nos bancos de investimento, caímos rapidamente no socialismo. Porque é exatamente isso que está para ser votado lá. Se nós não temos uma bancada para dizer não, não quero, não, não quero, não, não quero, para resistir num primeiro momento. Então é resistir, resistir, resistir. Janeiro 19 é essa a missão. Eu falei, mas então, qual é a nossa solução? Bom, não só a bancada precisa resistir no primeiro momento, mas a matéria-prima para ser votada, novos projetos de lei, que desburocratizam o Brasil, que descentralizam o poder econômico e jurídico do centro, que tiram o poder do Poder Executivo e do Legislativo Central de Brasília, que abrem o sistema político para interferência direta, para que o povo sim possa fazer essa influência, começar a fazer valer a sua voz e não a voz desses grupos de interesse. Isso precisa estar lá, isso precisa estar na gaveta da Câmara para ser votado. Se isso não se torna uma matéria-prima, do que estamos falando aqui? É demagogia, papo. Meu plano de governo. Significa que, se algum presidente que subir agora é contrário ao socialismo, é contrário a essas pautas que já estão para ser votadas, pautas progressistas, socialistas, é isso que tem ali. Não tem nada conservador liberal para ser votado agora. E se um presidente que é conservador e liberal surgir, como é que vai ser o governo dele? Vai ser medida provisória, medida provisória, medida provisória, medida provisória. Até o fim. Enxurrada. Não pode deixar tempo para a Câmara Legislativa votar qualquer coisa. Até que uma bancada, sim, comece a passar nas comissões essas novas leis. Aí se fala, bom, mas isso é possível? De novo, temos que ter uma grande bancada, temos que ter um grande partido conservador ou um grande partido liberal, contrário aos partidos socialistas e progressistas que vêm dominando o nosso ecossistema político há mais de 30 anos, começando a pautar as comissões, fazer parte das comissões, liderando as comissões.
Quem é que lidera as comissões hoje? CCJ, Comissão Orçamentária. Quem é que lidera? PMDB, PSDB, PT, os grandes partidos. PTB, PDT. Esses são os grandes partidos que lideram as comissões. Se tornamos aí uma minoria nessa bancada, a capacidade da gente pautar o que vai ser votado e o nosso futuro, ele já está selado naquilo que foi aprovado. Isso é muito importante, essa compreensão aqui. Isso desmistifica qualquer salvador da pátria, desmistifica a esperança e traz a realidade do que é o desafio. O desafio, sim, é uma questão de território, sim, é uma questão de número, é uma questão de volume, é uma questão de foco. Foco naquilo que vai mudar o Brasil. Então, temos que atacar essas 4 coisas. Temos que ter mais livre iniciativa no Brasil. Não há pautas que valorizam a livre iniciativa, muito pelo contrário. Passamos aí uma reforma trabalhista e temos aí o e-social. Como é que é isso? Como é que pode ter tido uma reforma trabalhista e temos aí o e-social sendo aplicado nas pequenas e médias empresas também? Que vai limitar a nossa capacidade de empreender cada vez mais. Então, nós não tivemos reforma trabalhista nenhuma. Então, temos que ter mais valorização da livre iniciativa, temos que ter mais recursos para interferir diretamente no nosso sistema democrático, se é que é democrático, além do voto. Precisamos fazer freios populares contra o abuso de políticos e de burocratas. Temos que descentralizar o poder de Brasília. Brasília precisa ser uma mera Câmara sugestiva de lei. Não existe um deputado federal surgir e falar assim, agora a lei do Brasil não pode botar sal na mesa. Ou não podemos fazer alguma manifestação cultural porque isso ofende uma certa moralidade. Então, temos que descentralizar essas questões. A questão criminal também, questão de moralidade. Temos a questão de organização tributária também. Não podemos ter o centro, Brasília, definir o quanto que cada estado vai ficar dos seus próprios impostos. Ao contrário, o federal que se prove como um serviço justo para que cada estado contribua para a federação. Temos que inverter o fluxo tributário. Isso é fundamental. Nada desse aspecto está sob votação. E, principalmente aqui, o Poder Executivo é muito forte. Quais medidas foram passadas que remove poder do Presidente da República? Nenhuma. Aliás, boa parte delas agora, por exemplo, pegou fogo no museu lá no Rio de Janeiro. Qual foi a solução do Estado? O Estado é o culpado. O Estado é o culpado. O FRJ delegou, tem lá o seu diretor do museu, debaixo da tutela do FRJ. O FRJ é nomeação direta do Presidente da República. Muito bem, todo mundo, a culpa é do Estado, concorda? E uma nomeação do Estado, e partidário ainda, são todos do PSOL, PCdoB, e PCdoB, que coordenam aquilo lá. Pegou fogo o museu. Qual que é a solução deles? Não, vamos então abrir mão disso, deixar a iniciativa privada tomar conta, um fundo filantrópico vir e fazer uma boa gestão disso aí. Não foi isso. Muito pelo contrário. Foi a solução que eles sempre têm para qualquer crise. A qualquer crise, mais centralização. Criaram agora uma agência nacional de controle de todos os museus. Então, passou das universidades federais agora para uma agência nacional. E, claro, quem é o grande chancelador dessa agência é o Presidente da República. Então, mais poder agora para o Presidente da República. Então, o futuro Presidente da República vai ter que saber muita coisa sobre demasiados itens. Isso não é cabível a nenhuma pessoa, é impossível, a diversidade é muito grande. Então, temos um problema aí de conhecimento daquilo que vai trazer, sim, a luz a uma sociedade livre, empreendedora, dona de suas próprias escolhas, que não sofre influência de um poder central que não pertence a nenhum brasileiro, que está sofrendo influência externa direta. Eles, sim, é que estão pautando. Cada projeto de lei que surge lá é comandado por grupos de interesse que têm sobre o seu mando advogados e até juízes que fazem essa interpelação e criam esses projetos de lei. Muito bem, esse é que é o grande desafio. Temos que, sim, destravar o Brasil, temos que entender que temos um centralismo extremo, temos pouca livre iniciativa, não temos um presidente que é capaz de equilibrar, um sistema que é capaz de equilibrar o nosso ecossistema político, e é isso que está em jogo agora nessa próxima eleição.
Em 2018, a janela para uma renovação se fechou. É muito necessário que tenha foco e consciência disso. Não votar em partidos dominantes é fundamental. Os grandes partidos são o culpado disso tudo. Os grandes partidos são os culpados de estarem fechando o sistema político. Não podemos votar em grandes partidos. Esses é que vão causar esse problema ainda mais. Então temos que entender que isso tem uma necessidade de renovação, sim, e é necessário foco. Eu agradeço a todos os senhores por essa interpelação. Abro aqui alguma pergunta, se tiver, dos nossos irmãos. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado, meu irmão. Alguma questão para o nosso palestrante? Só um instantinho. Não sei se você sabe, isso é uma curiosidade. Jorge Soros banca Fernando Henrique para introduzir a liberação da maconha no Brasil? Não saberia responder com relação a isso. Agora, o que está acontecendo, e é visível, é que a esquerda mundial vai se levantar, neste momento, contra qualquer mudança no sistema. Vemos aí visita do Bill Clinton, vemos aí o George Soros. Sim. Vemos aí visita do Bill Clinton, vemos o George Soros se posicionando, vemos artigos de revistas economistas falando que o Bolsonaro é o maior risco que existe para a América Latina. E é exatamente esse poder que nós estamos vendo se manifestar nesse momento. O Brasil, do ponto de vista internacional, tem muito valor. O brasileiro não acha isso. O brasileiro tem uma autoestima muito baixa. Mas todos aqueles que estão de fora olham o Brasil como não só um país de oportunidades, mas oportunidades para eles, de domínio e de controle deles. E eles querem manter isso. Isso está em jogo agora, neste momento. Eles perderem essa mão que existe aqui, bem enraizada no nosso controle. Então, vamos jogar, midiaticamente, você vai ver bastante coisa. O George Soros, sim, ele tem uma parceria com todos esses, até com alguns outros bilionários brasileiros. Eles todos conversam, todos convergem em algumas ideias. Essas ideias não são boas para o povo brasileiro, é contra isso que nós estamos combatendo. Então, é necessário, sim, o foco e consciência dessa dinâmica. Sim, agora, se ele quer liberalizar a maconha, eu não duvido, porque as pautas progressistas são todas essas. Agora eu vou dizer de experiência com relação à liberalização da maconha. Eu sou contrário a isso, tá certo? Por quê? Minha experiência, eu já vivi em 2 países, em um país eu já vivi, o outro eu já vi. Por que eles regulamentaram as drogas? Foi em questão de experiência. Vai para trás 200 anos, tudo era liberalizado. Não havia uma droga, o ópio era liberalizado. O haxixe, tudo isso podia ser consumido na rua, era uma coisa tranquila. Mas por que foi regulamentado? Essa que é a questão. A experiência humana. Aquilo mata. Você deixando a pessoa consumir aquilo sem qualquer controle, aquilo mata, aquilo destrói Estado, aquilo destrói família, aquilo destrói futuro de uma nação. Então, não se deixa uma família normalmente consumir sem ter alguma restrição. Então começou a criar a regulamentação. Aí foram surgindo novas drogas, a regulamentação procedeu. Então, voltar atrás no tempo e fazer, olha, isso aqui não, vamos liberalizar porque isso aqui tem uma aplicação medicinal. Pode até ter, não vou negar isso. Agora, a tendência que eu acho que é perigosa. Certo? Então, essas pautas progressistas não são condizentes com o fortalecimento de um Estado, o fortalecimento de um povo. Tá? Os povos que hoje são fortes não têm controles muito estritos com relação a isso. E são os povos que estão dominando. Não estou falando dos Estados Unidos, não. Na China é bem malquisto essa questão de liberalização de qualquer coisa que é droga. A China tem um rigor aí muito grande de fazer com que sua sociedade seja uma sociedade forte. A Rússia também. E são países não alinhados com a ONU. Agora, a pauta de liberalização das drogas é uma pauta da ONU. E quem é que sofre influência disso? Países como nós, abertos, que ainda estamos dialogando sobre esse tema.
Então, temos que entender que há uma dinâmica muito maior aqui em jogo. Então, nessa questão aí, eu acho que é uma delas. Tá? Tem outras questões que vão nessa linha também. Só um instantinho, vou passar aqui. Mas lembrando bem, teve até a guerra do ópio lá na China, né? Ok. Nós vivemos um momento de cobrança da sociedade por mudanças. O senhor é candidato a deputado federal num momento culminante da política brasileira. A minha pergunta é necessário mudanças, mas com a atual Constituição que nós temos, onde há um projeto fixado de muita liberalidade, e evidentemente o mundo, nós estamos vendo, que caminha para, não no sentido de regressão, mas no sentido de manutenção de valores, de retorno ao passado. A minha pergunta é, o momento que nós vivemos não é de já se pensar na nova Câmara, no novo Senado, já se pensar num novo poder constituinte capaz de reformar o que nós temos aqui, não no sentido de ir de encontro à democracia, mas o que nós estamos vendo no país não é democracia. Nós estamos vendo um sistema de permissividade extrema, onde a democracia está sendo confundida com libertinagem e liberalidade demais. A minha pergunta é, como o senhor vê essa questão de preparar para uma nova Constituinte? Obrigado. Olha, o general Mourão, eu estou muito alinhado com ele quando ele postulou que precisamos de uma nova Constituição. Precisamos sim de uma nova Constituição. A atual Constituição, ela faz uma coisa muito perversa, né? Juristas aqui que me corrijam, mas ela transforma direitos fundamentais, direitos individuais fundamentais, de ir e vir, propriedade, livre expressão, associação, etc., e em direitos relativos e direitos adquiridos em direitos invioláveis. Então, os direitos adquiridos são direitos inventados, não são direitos fundamentais de nenhum ser humano universalmente aceitos, são direitos que juristas inventaram, 13º, 14º, 15º salário, isso é uma coisa inventada. Você não nasce com isso naturalmente em nenhum lugar do mundo. Então, você tem, isso aí se tornou inviolável. Ninguém mexe nisso. Agora, o seu direito de ir e vir, esse sim. O seu direito à propriedade, esse é relativo. Então, temos que entender que a gente inverteu completamente os polos. E é exatamente isso que está em jogo, a compreensão disso. Se a gente não começar a relativizar os direitos adquiridos e tornar invioláveis os direitos fundamentais, essas aberrações que nós vemos não vão parar. Não vão parar. Então, isso é fundamental. Isso somente com uma revisão constitucional. Não dá para a gente fazer uma emenda constitucional e fazer, vamos acabar aqui com a CLT, vamos tirar a CLT da Constituição. Isso aí vai ser um negócio muito profundo para você fazer uma Constituição toda nova. Agora, quem é que faz a Constituição? Na minha opinião, não pode ser uma constituinte. Tá? O modelo eleitoral não traz o melhor para o sistema político. O modelo eleitoral proporcional é uma das coisas que eu quero mudar também. É uma das minhas pautas. Tem que sair do proporcional e ir para o voto distrital, que é uma eleição majoritária pequenininha no distrito menor. Você conhece quem é o seu eleito, aproxima mais, etc. Tem uma série de benefícios. Enquanto nós não temos isso, é muito difícil a gente falar, vamos fazer uma constituinte de pessoas notáveis. Nem difícil. Como é que a gente vai eleger isso? Uma questão notáveis dentro de um contexto constituinte. Essa Constituição ela já precisa existir. O Conselho de Notáveis já se cria na sociedade, não através de uma eleição. Já existe na sociedade esse conselho, essas pessoas que já convergem, não são partidárias, elas podem fazer uma Constituição, tornar isso popular, sair aí pelo Brasil inteiro, fazer palestras como essa, já com a Constituição na mão, falar assim, está aqui a nova Constituição, por que ela é melhor do que a anterior, etc., e engajar com líderes locais. Quando isso acontecer, e depois disso acontecer,
aí sim um poder executivo ou uma bancada legislativa pode chamar um plebiscito ou um referendo daquela Constituição que foi avaliada. Aí sim, aí você pode chamar um... Então ninguém chama um plebiscito, um referendo, se a coisa não é popular já. Se ela não tem engajamento e tração nas localidades. É muito perigoso fazer o que as outras 6 constituições republicanas fizeram, que é você fazer através de uma constituinte, e a própria constituinte fala assim, ok, está aqui promulgada a nova Constituição. A gente delegou esse problema para quem não nos representa, e eu acho isso muito perigoso. Eu acho que tem que ter um referendo, sim, e antes de ter um referendo, o papel precisa estar pronto e popularizado, não antes. Se não ficar popular, isso não deve ir adiante. Aí fica me perguntando, pô, mas isso não foi o que o Chaves fez? Não foi o que algum... Sim, alguns países aí, por exemplo, o Chaves foi um modelo desse jeito. Mas ele não necessariamente fez esse engajamento popular. Ele usou da popularidade dele para tornar aquele documento popular. Então, assim, agora é isso aqui o documento, agora a nova Constituição é essa. Mas temos bons exemplos também. O Charles de Gaulle, na França, fez a mesma coisa. Transformou da 4ª República para a 5ª República, exatamente no sistema. Por que ele foi chamado para ser o primeiro presidente da 5ª República da França? Por causa do sistema proporcional. O sistema proporcional, que é o atual que nós temos aqui no Brasil, estava gerando caos na França, não tinha governo que conseguia se formar. Era um sistema parlamentarista, não conseguia se formar governo com o sistema proporcional. O que o Charles de Gaulle fez? Mudou do sistema proporcional para o sistema do voto distrital. Essa foi a mudança da 4ª para a 5ª República. Entendeu o benefício que ele trouxe? Mas ele fez isso em função de um caos político muito grande. Ele foi aclamado para fazer isso e ele falou assim, eu só vou subir como presidente se tiver uma nova Constituição. E essa nova Constituição mudava o sistema eleitoral, mudava alguns poderes do presidente, etc. Então, foi direto entre povo e executivo, ou povo e Câmara Legislativa, não necessariamente passou por uma constituinte. Essa que foi a chave. Então, aqui, a nossa missão é tornar a nossa Constituição popular, porque a Constituição de outros partidos aí que são do mal, que vão piorar o problema, já existe. E está em trâmite. Aliás, boa parte das emendas constitucionais, os projetos de lei, vem direto dessa Constituição que ele já tem. Ele já tem a Constituição lá. Eles estão se alimentando dessa Constituição e transformando a nossa atual, 100 emendas constitucionais que houve, estão transformando a nossa Constituição naquele modelo que eles têm. Então, cadê o nosso modelo? Onde é que está? Precisamos disso. E aquele modelo que eles têm, foi pela Constituinte que foi feito? Não, foi partidário até, um pequeno partido. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigado. Tem uma pergunta? Tem mais uma pergunta. Ele se manifestou primeiro, meu irmão. Mais uma, porque nós estamos também em cima do tempo. Mais 3 horas eu acerto. Cumprimento o irmão pela brilhante exposição, especialmente com relação à questão tributária, com a qual eu trabalho diariamente. A questão que me parece extremamente preocupante dessas propostas que alguns presidenciáveis estão fazendo é a questão de isenção do imposto de renda da pessoa física, tentando substituir a atual tabela a partir de 5 salários mínimos. Eu sustento a tese, já até por escrito, sou jornalista, de que essa isenção deve existir acima de pelo menos R$6.000. A partir daí que se estabeleça, como havia na Lei 1862 de 65, uma tabela progressiva que ia até 50%, passando de faixa em faixa, salvo engano, em 5%, até atingir 50%, progressiva, quer dizer, de tal maneira que havia as escalas. Porque aí sim, aqueles que ganham mais pagariam mais. E não essa subversão que nós temos hoje, onde há uma distorção absoluta nisso. Com relação ao Constituinte, também estou comungando com a sua ideia brilhante. E, mais uma vez, obrigado pelo que eu aprendi hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado. Olha, a questão tributária é central. A gente não consegue mexer no sistema tributário sem uma revisão constitucional. É muito difícil. O que o Pacto Federativo faz, e eu sou contrário ao Pacto Federativo, é o poder central determinando o quanto de volta de dinheiro de quem gerou dinheiro. Ao contrário, né? A gente tem que inverter esse fluxo. Então, é primordial. Agora,
a questão de ser progressivo, aí que eu tenho um problema nas questões de quando bota imposto progressivo, em qualquer coisa, seja imposto progressivo, IPTU progressivo, eu sou muito contrário a qualquer coisa progressiva. Eu acho que tem que ser proporcional. Tem muita argumentação por que o progressivo é o justo, porque se for proporcional, você põe uma alíquota só para todo mundo, 10%, todo mundo paga 10%. E igual, você torna regressivo para algumas classes sociais, etc, etc. Muito bem, eu entendo esse argumento. Mas qual que é o perigo disso? Qual que é o perigo do progressivo? Quando você estabelece que o progressivo é o certo, né, que você tem aí a alíquota de 10%, alguns são isentos, aí tem 10%, 15%, 17%, 23%, 27%, você tem uma progressão de imposto de renda, assim como de IPTU. Quem faz essas tabelas são burocratas. Quem faz essas tabelas são políticos. Eles é que determinam quem que paga mais e quem que paga menos. Esse é o poder que a gente está dando para eles. Na questão do IPTU, por exemplo, o que aconteceu, e está acontecendo em algumas cidades do Brasil, é que está arbitrariamente, os prefeitos estão falando assim, ó, essa zona aqui é isenta. Adivinha qual é a zona que é isenta? Quem votou nele. Né? Isso aqui ninguém paga IPTU. Ó. Ninguém paga IPTU aqui. Todo mundo que não votou nele, que votou nele não paga IPTU. E adivinha onde que ele mora? Ele mora na zona que está isento. E os outros, a parte comercial, alguns outros que têm patrimônio maior, ao menos imobilizado maior, esses vão pagar aí 4 vezes mais do que a média. Arbitrariamente. Então isso gera o quê? Uma total... Você está transferindo poder de júdice, do que é justo, de que cada um paga, para um burocrata. Na minha opinião, isso é totalmente errado e perigoso. Tá? Então, qualquer tabela de progressividade, eu entendo que, no atual contexto, pode haver ajustes melhores ou piores nessa tabela. Mas, como princípio, eu sou favorável a ter o imposto proporcional, igual para todos, todo mundo paga o mesmo valor, alíquotas baixas, para você transferir. O que o progressivo faz? Ele concentra quem paga. Os pagadores são aqueles que pagam sempre acima de uma certa faixa. Ele concentra os números de pagadores, isenta alguns outros, e isso transforma o quê? Como é que você vai aumentar a sua capacidade tributária? Como é que você aumenta a sua capacidade tributária? Você não aumenta a sua capacidade tributária. Você limitou a sua capacidade de ganho. Quando você transforma proporcional, o que acontece? Você transfere a tua base de tributação. Agora, todos pagam. Então, sua base aumentou. E, ao mesmo tempo, todos pagam menos. Foi exatamente o que o Trump fez. O Trump fez isso. Ele acabou com a tabela progressiva. O imposto que é acima de 20%, 25%, ele abaixou para 20% e aumentou os descontos. Eu já vivi nos Estados Unidos. Como é que funciona o sistema lá? Se eu abro uma empresa na minha casa, tenho um fax, emprego uma pessoa, eu tenho descontos de imposto de renda. Então, eu posso até pagar no topo, lá o 27,5%, na época era 23,5%, alguma coisa assim. Se eu tiver eu abro uma empresa, muito bem, já tenho um desconto de 1% ou 2% no imposto de renda. Se eu emprego uma pessoa nessa outra empresa, eu sendo assalariado, e eu tenho uma empresa como paralelo, eu tenho mais descontos se eu empregar pessoas, eu tenho mais descontos ainda se eu fizer doações locais, se eu fizer doações para ONGs locais que fazem o serviço de governo. Tem uma creche, por exemplo, uma escola local, ou alguma ONG de apoio a veteranos de guerra. Tudo isso eu posso descontar do meu imposto de renda. Então, o que o Trump fez? Ele não só encurtou essas diferenças do progressivo, agora até menos progressivo, menos faixas de progressividade, então as faixas são muito menores, então aumentou a base de pagador e fez uma coisa muito interessante, que aumentou os descontos. Então, agora, se você paga até no topo da sua pirâmide, você consegue descontar em função das suas doações, você tem empresa e outras empresas terciárias, você consegue abaixar e chegar numa alíquota até 10%, que era o meu caso. Pagava em função do meu salário, pagava o topo da progressividade, mas em função dos descontos, chegava a pagar 10%. Então, isso é maravilhoso, porque sou eu doando diretamente para uma ação cívica, o governo dizendo, eu não quero fazer escola, eu não quero fazer um sistema assistencialista de veteranos de guerra, isso quem faz é você doando diretamente para alguma ONG. Então, temos que também incorporar isso. Se for para manter o sistema progressivo, aí eu seria argumentando o seguinte,
Então, vamos aumentar os descontos possíveis para doadores do topo da pirâmide nessas ONGs e outras ações diretas. Essa é minha conclusão aqui. Podemos debater isso. Eu sei que a questão tributária sempre abre para muito debate. Ninguém está certo, mas essa que seria a minha posição. Obrigado. Pergunta? Já deu? Eu agradeço, meu irmão. Eu peço para o irmão divulgar o blog, o Twitter, ou alguma coisa para que as pessoas possam se comunicar e fazer as perguntas que eventualmente queiram fazer. Perfeito. Olha, boa parte do que eu defendo e daquilo que eu pontuo pode encontrar no meu Facebook, que é o meu nome completo, Luiz Felipe de Orleans Bragança, super fácil de achar no Facebook, nome bem comprido, ou então no meu website lpbragança.com.br, também tem o Twitter, lpbragançabr, e Instagram, mas Instagram não tem muita coisa, é mais na questão Twitter e a questão tributária. Até postei uma coisa recentemente que eu vi até um uso errado da palavra reforma tributária, usado pelo Ciro e pelo Haddad. Eles falam assim, reforma tributária. O que é reforma tributária? Reforma tributária é imposto sobre dividendos, imposto sobre herança. Então, isso não é reforma tributária, isso é mais imposto. Então, a reforma tributária é exatamente desonerar a folha, diminuir a frequência, tem uma série de outras coisas. Muito bem, muito obrigado, amigos. Muito boa tarde.